Fala pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa reunião aqui, né? Mais uma vez, um bom dia para você que não estava lá na nossa correção da questão discursiva. Essa primeira reunião, pessoal, ela é mais não tão de tanto conteúdo, tá? A gente vai fazer ela mais para tirar dúvidas sobre questões que vocês eventualmente ficaram aí em relação à metodologia, em relação a como estudar, cumprimento de metas, certo? É uma pergunta recorrente aí que vocês fizerem. Eu vou gravar um vídeo para já deixar lá na plataforma sobre isso, que é, poxa, professor, eu estou fazendo questões de temas que eu ainda não vi ainda, por quê, qual a importância disso, certo? Enfim, eu tenho outras coisas. Então, é uma reunião mais para eu ouvir vocês do que para eu falar, né? Então, essa primeira reunião aqui vai ser, o objetivo vai ser essa. Nas próximas reuniões, pessoal, a gente vai trazendo um pouco mais de conteúdo, mais correção de questões, certo? Abordar alguns temas que vocês viram na semana. Eu pretendo fazer essa, mas essa primeira, vamos fazer algo já para tentar sacramentar aí qualquer tipo de dificuldade que vocês estejam enfrentando ao longo desse processo de preparação, certo? A prova vai ser no dia 1º de junho, certo? Então a gente tem um pouquinho menos de 4 meses aí de preparação, mas né, fiquem tranquilos, vocês vão ter metas aí até a última semana da prova. A gente espera ali nas últimas 3 semanas, está trabalhando. Das comunicações telefônicas pode ser determinado de ofício a requerimento. Opa, como é que eu. Deixa eu mutar vocês aqui, que vocês estão. Pronto. Então, como eu havia falado, vocês, nas últimas 3 semanas de metas, a gente pretende fazer algo mais intenso, né? Bastante simulados, bastante correção de questão, para vocês chegarem muito bem afiados para a prova objetiva, beleza? Mas até lá, vai ser cumprimento de metas dentro dessa lógica, tá, pessoal? Não negligenciem o estudo da lei seca. Como eu falei para vocês, é algo, né, que antes da gente começar a estudar, a gente tem uma resistência, mas é algo muito importante para fortalecer a memória de vocês em aspectos que são muito cobrados em prova, né? Mas eu fico aqui à vontade, à disposição de vocês aí para resolver qualquer dúvida, tá? Professor, comecei a marcar horas líquidas de estudo. Quanto tempo seria uma média boa? Eu entendo que umas 3 horas líquidas, 4 horas líquidas, está uma média legal, sabe? Agora vai depender. Poxa, professor, estou voltando agora do zero. Então, se esse é o seu caso, professor, estou voltando do zero agora, né? Tava parado há um tempão. Cara, eu recomendo que você faça um esforço maior. Né? Então, procure aumentar essa carga de horas líquidas por dia. E aí, eu falei isso lá no vídeo, lá tá na palavra com vocês. Cara, cuidado com rede social. Se abstenham de redes sociais, pessoal. Lógico, tem vários fatores ali, né, que me levaram a ter um bom desempenho nessa prova, né? Mas eu considero a questão que um afastamento de quase mais de 6 meses de todas as redes sociais, são 7 meses, um WhatsApp desinstalado, um Instagram nem tinha na época, Facebook, tudo desinstalado. Isso me deu um potencial de concentração muito maior, cara, porque não tinha nada que eu não pensasse que não fosse para a preparação da minha prova. Então, se eu tivesse algum tempo livre, eu nem pensava em pegar o celular para ver uma coisa, cara. Eu estava lendo um livro, eu estava resolvendo uma questão, eu estava vendo uma questão comentada, eu estava sempre consumindo alguma coisa que estava edificando a minha preparação, entende? Então, lógico, cara, tem caso e caso. Pô, eu trabalho com WhatsApp, pessoal, não tem como. Tá? Então, meu irmão, pega o celular e deixa longe de você. Quando parou de estudar, não vai pegar o celular, cara. Faz outra coisa. Cara, pega um livro, vai. Ó, lê um livro que, sei lá, não tem nada a ver. Né? Então, isso é o conselho que eu dou, mas de 3 a 4 horas líquidas nesse padrão tá uma média boa. Só observe aí se realmente se você está muito começando agora, né, e tiver essa possibilidade, acelera um pouco a quantidade de horas, tá? Vamos lá. Quando o senhor pedir para fazer questões como lei de drogas, teoria do crime, no caso, devo fazer as 15 questões de ambos os tópicos ou as 15 misturadas. No filtro, No filtro, Diego, você pode botar 15 misturadas. Ah, então tem lá
15 questões de licitude, probabilidade e, enfim, teoria do crime. Cara, pode botar geral. Aí é aquela coisa, né? Sobrou tempo. Cara, então faz 15 de cada, né? Faz mais questões. Então, sempre que sobrar tempo para vocês, concluir a meta, porque cada um tem um ritmo de leitura diferente, cada um, né, tem uma familiaridade com determinados assuntos diferente. Então, sempre que sobrar algum tempo, tá bom? Você faça mais questões, beleza? E aí, naquela lógica, primeiro o filtro do Sebrasp, depois amplia para outras bancas, depois amplia para outras carreiras, tá bom? É isso. As metas estão dando duas, porém tenho mais tempo de folgas. Tá, beleza, Marcelo. Eu respondi, né? Mestre, português está sendo mais complicado para mim. Há alguma indicação de professor, curso? Acho que será necessária a preparação. Olha, a gente vai ter videoaulas de português, tá? O professor já está gravando, vai disponibilizar para vocês. As metas vão chegar com algum materialzinho de apoio, tá bom? Então, fique tranquilo aí em relação a isso. Mas, cara, mesmo se com as aulas da professora você se sentir seguro, é um professor que eu acho excelente, que eu gosto muito, né? Pessoalmente, é o professor Fabrício Dutra. Eu acho que ele tem um curso isolado, né, sobre isso. A gente vai ter também aulas de raciocínio lógico, né? O professor já está preparando as aulas, gravando, beleza? Então, fique tranquilos quanto a isso. Mas se você sentir que realmente tem uma necessidade maior, né, procure também outros professores, né? Não tem problema. O português é muito importante, embora, né, essa prova tenha um bizu, né, para você. Na outro CFO, conhecimento específico, conhecimento básico, tinha que tirar um ponto mínimo. Se não tirasse, estava eliminado. E dessa vez, não vai ser assim, né? Você tem que fazer 40 pontos, né? Mas, assim, cara, nem raciocínio com isso, tá, velho? Ó, o pensamento nosso aqui na mentoria, bicho, é para acertar 80% para cima, velho. Você tem que estar buscando isso todo dia, velho. Ah, professor, não, mas eu só quero entrar, nem que seja na última turma. Para com isso, velho. Tá? Você começa a falar isso aí, você bota a tua cabeça para funcionar no padrão de mediano, tá? Não, cara, você tem que botar o sarrafo lá no alto, velho. Pô, vocês estão fazendo a mentoria com 0,1, velho. Vocês têm que querer ser o 0,1, beleza? Pelo menos na mente de vocês, você tem que estar preparado para isso, acreditando que isso é possível, entende? E eu falo isso por mim, cara, porque eu não era assim, né? Por quê? Porque eu tinha vindo de várias reprovações. Eu vim de várias reprovações antes de conseguir essa classificação. Então, eu tinha isso e eu percebi depois que eu fui trabalhar com mentoria que quando os... Só um minuto aqui. Ah, nossa. Só um minuto. Esqueci de mandar o link aqui. É, que quando eu estava mentorando, que os alunos que tinham essa mentalidade, né, cara, eles se saem melhor nas provas, sabe? Então, fica esse conselho para vocês, cara. Uma mentalidade de primeiro colocado. De, meu irmão, quero entrar na primeira turma, entendeu? Vou me preparar para isso, vou me dedicar para isso. Porque se você entra naquele espaço de, ah, não, vou estudar aqui, o concurso chama todo mundo, então vou estudar, só quero estar na última turma. Meu irmão, olha só o que aconteceu com essa última turma. Cara, são. E assim, quando você formar e tudo mais, vai trabalhando. Cara, isso não faz tanta diferença. Né? Assim, porque eu acertei algumas questões a mais que o meu colega, né, oficial. Não quer dizer que eu sou melhor que ele, um melhor profissional, não tem nada a ver, entendeu? Mas para fins de carreira, de progressão, para futuro, a nossa prova foi em 2017, em março de 2017. 8 anos depois, né, que eles saíram aspirantes. Então, para quase 8 anos depois, é que a última turma saiu aspirante. Então, a minha turma já saiu primeiro tenente, já tem vaga para capitão, já está em. Você entendeu? Então, assim, até para fins de carreira, você tem que pensar e buscar estar na primeira turma. Beleza? Perguntas, perguntas, perguntas. Perfeito, muito bom.
tá? Bom, então, como a gente falou, primeiro ponto é essa questão. Sobrou tempo. Resolução de questões, ampliando os filtros, amplia de banca, amplia carreira e caderno de erros também, muito importante, tá bom? Leitura de caderno de erros. SAF, segundo usado, perguntou, professor, eu não consegui entender direito sobre as revisões. Teria como me explicar se ela vai ser somente por questões ou se vai seguir 7, 15? Zardo, não tem, a gente não segue esse padrão tão rigoroso, tá? De 7, 15, que seria muito fácil, né? Até fazer isso aí. Eu pegaria lá uma inteligência artificial, um softwarezinho, colocava lá no padrão, né? Que é mais ou menos isso que o pessoal faz, né, em algumas plataformas e repetiria. Eu procuro repetir alguns assuntos, certo? Que eu entendo que tem mais relevância, que precisa de mais nível de aprofundamento, que tem maior incidência em provas. Eu coloco eles nas guias de revisão e vai aparecer em metas futuras também. Então, você vai estar lá numa meta daqui a 3. Nas guias de revisões sempre vai aparecer. Então, você vai perceber que as questões da guia de revisão elas são acumulativas, certo? Elas vão acumulando conhecimento de outras semanas. Então, você vai repetir algumas questões, alguns assuntos, né? E faz parte do processo de revisão. Porque se você errou a questão na guia de revisão, você vai voltar lá no seu caderno de erros e vai estar lá um materialzinho de revisão. Então, né, basicamente uma revisão por questões e leitura do caderno de erros ou daquilo que você grifou, né, no seu material. Beleza? Mas não se preocupa com essa métrica tão rigorosa, né, do 7, 15, 30. A gente não vai trabalhar assim, principalmente no pós-edital, usado, porque o conteúdo ficaria muito acumulado e a gente precisa ter essa estratégia de condensar o nosso tempo naquilo que é mais importante, naquilo que tem mais relevância e que mais? Então, basicamente isso. Mas confia, cara, que a tua revisão vai estar acontecendo. Por meio da leitura da lei seca, por meio da revisão, né? Vão repetir. Por exemplo, vai ter uma meta de leitura de material teórico, né? Sei lá, material teórico em probidade. Aí daqui a algumas semanas, Arno, vai aparecer lá uma meta de leitura de material teórico esquematizado. Então vai ter uma leitura lá mais objetiva, direto ao ponto, sacou? Então, assim, a gente vai ter esse processo de revisão, mas não se apegue a essa questão do 7, 15, 30. É uma metodologia boa. Cara, boa, muita gente utiliza, passa com essa metodologia, mas, cara, por uma reta final, eu entendo que ela não é adequada, né? Considerando o tamanho do edital, nosso tempo, enfim. E aí a gente opta por essa metodologia, beleza? Ana Clara, quem é que mandou uma lágrima, Ana? O que que foi? Pessoal, o senhor pesou a mão no material de aquecimento, eu achei bastante conteúdo. iPhone para todos. Não sei quem é o iPhone para todos. A Ana Clara mandou uma carinha de choro, foi isso? O que que foi, Ana? Por que que você chorou? Você também achou que eu pesei a mão? Bom, cara, a gente preparou essas missões realmente para vocês irem forjando a base, né? Vocês veem que tem muita meta de lei seca. Então, quem não tem o objetivo, como é que fala? Quem tem o hábito de ler, ele vai sentir um pouco mais de dificuldade, mas fica tranquilo, cara, é hábito. Mas se você está lendo com frequência, mas, poxa, às vezes um material de 30 páginas é pesado para você. Mas eu tenho certeza que daqui a 2, 3, 4 semanas, você vai pegar um material de 30 páginas, você vai ler com muito mais facilidade. Até porque você já vai ter familiaridade com alguns assuntos, tá bom? Então, foi na medida certa. O professor, tá, o Joana tá indo aqui, fala que fizeram as duas, eu fiz 6 horas em uma meta. O Marcelo está falando aqui. Cara, como eu falei, se você não tem um hábito de ler, eu acabei de receber uma mensagem aqui do aluno da regular. Falou, pô, professor, eu estou muito habituado a ler, a ver videoaula, estudar só por videoaula e tudo mais. Ah, tá. Obrigado, Marcelo, desculpa. É que eu não tinha visto o que ela falou. Entendi, a Ana falou isso, né? Estou habituado a estudar só por videoaula. Pessoal, cara, presta atenção.
Na boa, pô, eu dou, né? Já ministrei aula, videoaula, aula presencial em tudo quanto é curso. Cara, a videoaula, ela é boa para aquele conteúdo que você não tem familiaridade nenhuma, né? O primeiro contato que você vai ter com a matéria, eu indico para matérias, né, que não são jurídicas, certo? Então, raciocínio lógico, português, acho muito interessante. O pessoal que de repente vai estudar para a Polícia Federal depois, né, informática, contabilidade, beleza, é interessante. Mas para matérias jurídicas, pessoal, e aí pensando já nos dois mundos, tá? O mundo do pessoal do regular, que está estudando um pré-edital. Cara, olha a prova do CFO da PMGO, velho. O nível de profundidade das questões, dos temas de penal, de processo penal militar, aquilo ali, velho, você só obtém esse conhecimento com leitura, tá? Não é assistindo videoaula de meia hora, o professor dando um bizu, um resumo ali, cara. Não é. Você precisa ler, você precisa adquirir esse hábito, certo? E é um processo. Não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir ler um pouco mais rápido, assimilar um pouco mais rápido. Mas se você fizer isso todo dia, repetidamente, cara, você vai ver que vai fluir. Você vai estar entendendo a questão, você vai estar entendendo o tema por conta desse processo de repetição contínua do, da leitura dos assuntos. Então, assim, vai desgarrando um pouquinho da videoaula, vai se acostumando com a leitura, que ela fortalece o aprendizado. A bem da verdade, é assim que a humanidade aprende as coisas há milhares de anos. As videoaulas são um processo, né, relativamente também, né, não era em vídeo, mas era por voz, né? Mas o densificado conhecimento, e eu estou falando, pessoal, dá para eu passar no concurso assistindo só videoaula? Dá, dá. Na maioria das vezes vai ser um concurso, né, que tem mais vagas, um concurso ali que não vai ser tão disputado. Pessoal, a gente está falando de um cargo que você vai, né, ganhar ali mais de R$ 13.000 líquidos, inicial. Se tudo der certo, a gente ganhar um aumento, né, Zardo? Pode ir até para mais, mas que você tem que acertar 80% da prova, cara. Então, assim, só videoaula não vai suprir. Além do tempo, né? Um tema que você, depois você adquire o hábito ali da leitura, que você mata em 10 minutos de leitura, o professor da videoaula ele vai demorar meia hora explicando. Ainda que você acelere, né, o vídeo, então tem essa variável também, tá bom? Mas fica tranquilo, cara. A gente está na primeira semana. Tá? Primeira semana, entramos agora na segunda semana. Então, vão surgir esse tipo de dificuldade, mas não esmoreça, tá? E não se compara com os outros, tá bom? Não se compara, mas o fulano conseguiu em 2, 3 horas. Cara, cada um tem o seu processo. Eu preciso que você realmente persista, certo? Persista e não desista por conta de alguma dificuldade que você está enfrentando aí nesse momento inicial. Esse é cara, essas primeiras semanas é o momento de vocês romperem todas aquelas dificuldades que vocês têm, sabe? De, de se concentrar, de manter focado muito tempo, né? Por isso que eu falo, cara, a rede social, né, te dá uma desfocada bacana nisso aí. Então, é o momento que vocês darem essa desopilada, eu tenho, cara, convicção. Daqui a 3 semanas, vocês vão estar falando, pô, professor, estou muito mais concentrado. Estou conseguindo cumprir as metas com muito mais eficácia, muito melhor. É natural, todo mundo passa por esse processo, tá bom? Começando a pegar o jeito da teoria da Constituição. Ah, e a teoria da Constituição é um tema importante para o pessoal da regular lá, que a gente tinha comentado, né, Giovana? E tá com material teórico bem bacana sobre isso. É interessante colocar disciplinas novas todo dia. Por exemplo, eu não estava estudando raciocínio lógico matemático. Oliveira, assim, o que eu recomendo, né, é seguir as metas que a gente está propondo, certo? Vai ter um momento lá do estudo, da repetição do estudo de raciocínio lógico matemático. Agora, sobrou tempo. Você sabe que você tem essa limitação no raciocínio lógico matemático? Então você pode colocar, né? Assiste lá a resolução de questão, já que você não estava estudando, entende? Não tem problema, beleza? Mas essa primeira semana ali, cara, tem que cumprir as metas, né? A prioridade é cumprir as metas que a gente planejou para vocês. Fiquei meio confuso no termo de licitude sobre essa necessidade. O material explica que é ter adotado pelo secretário unitário e diz que se o bem, vamos lá,
Se o bem sacrificado for mais valioso que o bem protegido, calma aí, Bruno, deixa eu entender aqui. O Código Penal adota a teoria unitária. Então, se o bem sacrificado for mais valioso que o bem protegido, o indivíduo deverá responder por crime. É isso mesmo, né? Então, eu tenho vida e patrimônio, certo? Se eu sacrifico vida para proteger patrimônio, eu respondo pelo crime. Não se aplica o estado de necessidade. Aí tem uma questão de CFO PMDF 2010, afirmou que não deve fazer ponderação dos bens ou interesse em conflito. E teve o gabarito considerado como certo. Cara, teria que ver a questão, né? Porque pode ser um erro de gabarito, pode ser um erro que eu coloquei no material, entendeu, Bruno? Eu não vou conseguir sanar essa pane aqui agora com você. Se quiser mandar lá no formulário de dúvidas, beleza? Aí depois eu esclareço para você e para os outros, tá bom? Mas, assim, uma linha, não sei se é essa, né, é que e é uma questão de penal comum essa aí ou de penal militar? Bom, eu teria que dar uma olhada na questão aí no material, certo? Para te ajudar a responder aí, Bruno. Mas, assim, essa ideia da ponderação, né, do conflito de interesse é algo que a doutrina elenca como requisito para a gente analisar o estado de necessidade, tá bom? Professor, só cheguei agora, perdão, estou com uma dúvida no material em relação à parte do direito penal. De forma expressa prevê hipótese que você irá excluir. Não, eu já corrigi isso aí, Portela. Pessoal, boa, estava errado lá no material, tá? Presta atenção, o material, quem entrou logo no começo deve ter baixado o material que não foi retificado ainda, né? Quem entrou ali no primeiro ou no segundo dia. Peço desculpa a vocês. Não exclui a tipicidade, pelo amor de Deus, tá? A necessidade de excluir a ilicitude, tá bom? Então tinha esse errinho aí do material, mas já foi corrigido. Estado de necessidade exclui a ilicitude, não a tipicidade, tá bom? Desculpa, Portela. Cara, eu peço mil desculpas, tá bom? É, inclusive, foi até a Giovana, acho que me alertou sobre esse errinho do material, mas eu já fiz a retificação. Depois confere para mim, Portela, se o material retificado já está na plataforma. Eu acho que já está, tá bom? Mas quem entrou no primeiro dia ali, baixou o material já, veio com essa pane aí, tá bom? Bom, pessoal, mais uma dúvida comum, tá? Eu vou falar dela agora, eu já respondi mensagem de vocês. Professor, eu estou fazendo, eu estou fazendo aqui questões antes de estudar a matéria. Né? Por que isso? Como é que eu vou fazer questão de um tema que eu nunca estudei? Cara, fica tranquilo, vocês já perceberam isso, que vocês fazem as questões e 2 dias depois, né, já tem lá a meta para vocês estudar aquele assunto. Então, é uma forma de eu pressionar, né, o cérebro de vocês, pressionar o entendimento de vocês para desejar conhecer aquele assunto. Então, quando a gente se sente desafiado, né, a tendência é que quando a gente vai ter o contato com aquele assunto, você já lembra, pô, isso aqui é importante, cara. Eu já tentei responder isso aqui e eu não sabia, né? E já caiu em prova isso. Então, é importante que eu saiba. Você acaba concentrando mais, focando mais e na nossa método aqui entende que você vai aprender com mais facilidade e não só aprender, né? Aprender na hora da prova, tá bom? Beleza? Isso é legal, mas eu tenho uma dúvida. As questões que eu errar, adiciono no caderno erros, mesmo assim? Hum, Mainardi, você pode fazer uma. Você pode fazer da primeira vez que você for fazer, se é a primeira vez, você não precisa colocar no caderno de erros, mas quando você se deparar, né, na segunda vez, quando você for estudar o conteúdo, aí, então, vamos fazer um exemplo aqui. A gente tem lá questões de aplicação da Lei Processual Penal Militar, beleza?
Aí você fez as questões e errou, né? E errou. Cara, assim, nesse tema específico de processo penal militar, eu acho que é interessante você colocar no caderno de erros, porque já é uma matéria que, de repente, você tem uma base ali de processo penal, você identifica algumas diferenças, né? Quando você for ver a correção da questão, vão trazer essas diferenças, você pode fazer breves anotações, tá bom? E, e aí, assim, quando você for ver o tema novamente, fazer novas questões, aí você coloca, de fato, ali no seu caderno de erros, tá bom? Mas realmente, se eu for fazer, botar no caderno de erros todas as questões que você errar sobre o assunto que você não viu, pode ser que você perca muito tempo. Então, assim, toma cuidado com isso, tem um período ali, né, para você fazer isso. Não sei, Diógenes, tem que ver. Por quê? Qual era o problema da missão 4 lá? Era outro material. Então deve ter mudado. Está necessidade desculpante, exclui a culpabilidade. Está justificante, exclui a juridicidade, isso tudo. Beleza, é isso mesmo. E aí, pessoal, mais algum? Vamos lá. Tal, qual o momento que a gente. Cara, essa segunda-feira, né? Se você conseguir, segunda-feira de manhã já tá. Porque é o seguinte, eu estou mandando a questão, né, antes. Então, façam a questão antes, beleza? Escrevam a questão antes. E aí eu passei o piso para vocês lá, né, cara? Assim, na boa. Tá? Eu tenho excelentes profissionais aí que fazem correção de redação discursiva e lógico. O cara tem experiência, vai ser bem melhor do que uma correção, né, na inteligência artificial. Mas, se você não quer pagar, né, por esse serviço exclusivo de questão discursiva, que é caro, né, para corrigir individualmente uma questão discursiva, leva um tempo. Né, acaba tendo um valor, né, relevante. Cara, você pode botar o seu texto lá, daquele jeito que eu falei, né, na aula. Você bota na inteligência artificial, bota ela, faz o prompt, né, o comando, olha, você é um professor de direito e sobre questões discursivas, esses são os critérios da banca, tal, 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 tal. Essa é a questão e aqui está o texto. Então, faça a pontuação, a correção adequada, beleza? Ele te dá um bom parâmetro. Então, o momento de fazer é você fazer a questão antes, ao longo da semana. Né? Eu vou mandar a questão toda semana. Vai ter uma questão discursiva. Você faça a questão, aí o tempo que você tiver. Tipo, de repente, só sobrou no domingo, professor. Então faz no domingo. Na segunda-feira assiste a aula, beleza? Então, ou então encaixa ali, não consegui assistir na segunda-feira, né? Então tenta assistir na terça. A aula geralmente da discursiva leva uma hora, mais ou menos. E aí acho que vai te dar uma excelente preparação, tá bom? No papiro da discursiva. Se tiver mais tempo, assiste duas aulas. Assiste uma aula que já foi e uma aula anterior, uma aula do ano passado, por exemplo. Beleza? Tá. Beleza, pessoal. Estou vendo aqui alguma dúvida que não foi respondida. Então tá bom, pessoal. Se não há dúvidas, há dívidas, beleza? Então continue no cumprimento das metas, SAF. Fico à disposição, beleza? Mandem, tem dúvida de conteúdo, alguma coisa material, pode mandar no formulário que a gente vai atender vocês, vai responder vocês, beleza? Se for uma panezinha mais direta ali, né? Pode mandar no Instagram, mas, cara, tenha paciência se eu não responder na hora, beleza? Se todos vocês mandarem mensagem ali, eu tenho, até o final do dia eu respondo ali, tá bom? Mas procurem mandar no formulário, eu acho melhor, tá bom? Valeu, irmão. Cara, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Zardo. Obrigado a todos vocês. E confie no processo, tá bom? Confie, a gente está fazendo tudo pensado para vocês terem um excelente desempenho nessa prova, tá? Eu não posso garantir a aprovação de vocês.
Não dá para falar, com certeza vocês vão ser aprovados. Mas eu posso garantir que a gente vai fazer o melhor de tudo para dar a preparação mais completa e mais focada que vocês já imaginaram para essa prova, tá bom? E é lógico, né? Sou humano, né? Tem essa situação, às vezes vai ter uns errinhos, eu já peço desculpa, tá bom? Poxa, esse errinho da tipicidade ali no material foi. E me dói, cara, quando eu vejo algumas coisas assim, cara, eu errei aqui no material, alguma coisinha e tal. Mas me dê esse feedback, tá? Vocês me ajudam também. Vocês me engrandecem também como professor, como mentor de vocês. Beleza? Mas vocês podem ter certeza que a gente está aqui muito comprometido e focado só no CFO. Tá bom? Isso é outra diferença. Beleza? Com todo respeito aí também a todas as outras mentorias e, cara, a galera, o CFO é só mais um. Você e os alunos lá são mais um alunos. E vocês não, cara. Vocês são especiais. Eu estou ministrando aqui para vocês porque eu confio muito que eu tenho esse propósito de ajudar realmente a formar oficiais melhores, que entrem oficiais melhores e melhores oficiais vão tornar a nossa instituição melhor, tá bom? É um idealismo mesmo. E eu espero aí que a gente esteja caminhando muito bem, tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Próximo encontro nosso, então, quarta-feira, tá? Quarta-feira, CFO Flix. Vamos gravar aí quarto episódio, vamos resolver questões de conteúdo jurídico. Lembrando que o CFO Flix às vezes tem algumas questões que não estão diretamente nesse edital aqui da PMDF, tá? Que é uma preparação mais ampla, né, inclusive para outros CFOs, mas com certeza conhecimento vai agregar aí na sua preparação, beleza? Até porque o direito não é único, né? Ele sempre tangencia. Onde estão as questões do CFO Flix? CFO Félix. Cara, o que eu recomendo no CFO Flix? Os temas estão lá no aquele documento que eu coloquei, né? Os temas de todo o CFO Flix, né? Não tem o material das questões, não é isso? O PDF das questões, é isso que você está perguntando? Entendi. Cara, vou fazer uma coisa para agilizar, certo? Eu vou procurar mandar lá no grupo. Eu fico com receio de mandar no grupo, porque às vezes fica muita coisa lá e se perde. Mas geralmente quando você manda documento, fica lá, dá para você acessar depois no grupo do Zoom. Enquanto a gente não sobe para a plataforma. Porque precisa, porque ele está na formatação da mentoria anterior. Então, teria que formatar todo ele, botar bonitinho, né, com as novas logos e tudo mais, com a nova identidade visual. Mas eu mando lá no grupo as questões, daí depois eu procuro subir na plataforma. Mas enquanto isso, tá, vai resolvendo as questões. Assim, apareceu a questão, pausa, tá, resolve a questão, depois eu ouço explicação. Beleza? Também é uma forma de você estar revisando, certo? Mas eu vou providenciar isso aí. Agora, a da segunda temporada, isso aí é da primeira temporada, né? Não, na segunda temporada eu sempre mando um arquivo em formato de slides, que é das questões que a gente resolve em aula. Então, pode procurar no grupo lá. As 3 aulas que a gente teve já do CFL Flix, eles já estão disponíveis ali no grupo, né? Tanto do regular quanto do pessoal da reta final. Beleza? Se não encontrar aí o arquivo, você pode me falar no privado aí, que a gente resolve essa pane. Mais alguma dúvida, pessoal? Fique com Deus. Um abraço. Obrigado pela participação de manhã de vocês. Obrigado pela reunião. Uma boa semana até quarta-feira, tá bom? Depois eu subo aí no link, né, a nossa reunião e tudo mais. Conta comigo, pessoal. Fica com Deus. Um abraço.